Oi, Papelupers, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você chegou aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou a Leti, CEO lá da Papelupes, uma papelaria criativa que compartilha do amor pelo universo através dos itens papelares temáticos. A gente fala muito lá na Papelupes sobre planejamento, metas, alcançar seus sonhos. E hoje eu vim trazer esse conteúdo aqui para o YouTube, também mostrando qual o método que eu utilizo, como que eu faço passo a passo do meu planejamento, como que eu organizo minha vida. Mostrei o layout do meu planejamento dessa semana lá na Papelupes. Lá no nosso Instagram, eu mostrei ele através de um vídeo bem rapidinho, com uma musiquinha no fundo, mostrando passo a passo ali eu fazendo aquele planejamento. E lá no TikTok, eu mostrei esse vídeo narrando ele e explicando o que eu tava fazendo. Então segue a gente aqui nessas redes sociais que eu tenho certeza que você vai adorar o nosso conteúdo. Também, hoje, eu vou mostrar pra vocês quais são os materiais que eu uso, o que eu faço primeiro, qual que é a ordem das coisas, aonde que eu carrego esse planejamento e tudo mais. Então, espero que vocês gostem do vídeo. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí pra ajudar a gente, já deixa a sua curtida, que eu tenho certeza que você vai amar esse vídeo e que ele vai te ajudar de alguma forma. A primeira coisa que eu faço pro meu planejamento mensal, quando lá tá começando o mês, né, um pouquinho antes de começar o mês, eu planejo os posts da Papelupes e a estratégia, né, de marketing, estratégia de conteúdos que a gente vai utilizar naquele mês, de acordo com o produto que a gente vai lançar ou de acordo com o produto que a gente tem disponível. Então, eu faço o despejo, eu vou anotando todas as ideias que eu tenho para posts, para vídeo no YouTube, para TikTok, eu anoto tudo. Depois eu separo por cores, topo, meio e fundo de funil, né, que são coisas que a gente usa no e-commerce. E daí eu vou separando eles por cores para passar eles para um planejamento mensal, que eu faço aqui no meu caderno também. E aqui nesse planejamento mensal ele funciona como um calendário mesmo. Quem me ajuda a organizar também esses posts é a Carol Lima, eu vou deixar o arroba dela por aqui. Se vocês quiserem, né, conhecer mais sobre marketing, sobre estratégias, vocês podem conferir lá o perfil dela, que eu tenho certeza que vão gostar. Então, aqui eu separo por dias o mês e vou anotando os posts que eu vou fazer cada dia do mês. E também, né, se eu tiver algum compromisso, alguma consulta médica, alguma coisa, eu também incluo aqui nesse calendário mensal. Aqui tem alguns posts faltando, ainda estou decidindo a ordem que eu vou colocar eles, por causa que vai estar mais perto aqui do lançamento do nosso planner. Aí também, esse planejamento aqui do caderno, eu coloco ele no Canva. Esse planejamento do Canva é muito bom pra mim, porque eu consigo carregar ele, eu consigo mandar ele pra Carol se eu precisar ajustar alguma coisa, se eu quiser alguma ideia, parte. Tenho ela no Canva salva, e eu vou editando, né, conforme os meses, eu vou reorganizando ela. Então, lá no começo do mês, eu pratico também o despejo, eu faço o despejo, e daí, depois desse despejo, eu vou organizando, né, as coisas que eu anotei lá, ideias de post, estratégias que eu quero usar, coisas que eu quero postar tanto no YouTube, quanto no TikTok, quanto no Instagram, e eu materializo elas todas no meu planejamento mensal, dividindo por dia. Mas as atividades, a rotina, o cotidiano, as coisas que vão surgindo no decorrer do mês, ou até fotos que eu tenho que fazer para esses posts que eu planejei, artes que eu tenho que criar para esses posts que eu planejei, dias que eu tenho que separar para gravar esses TikToks, esses vídeos do YouTube que eu planejei, eu coloco tudo no meu planejamento semanal, porque daí eu reduzo, né, do mês, que quando a gente olha assim um planejamento cheio de coisas assim para um mês todo, você fica, meu Deus, parece que eu não vou conseguir fazer isso. Mas quando você reduz ele e você faz semanalmente, você já consegue ter uma visão melhor ali dos seus dias, né? Um controle melhor sobre as coisas que você tem que fazer. Então isso é bem legal. Eu gosto de fazer o planejamento semanal e ele funciona muito bem pra mim. Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço agora esse planejamento, e daí vocês podem testar aí, porque o planejamento é muito teste, né? Você tem que fazer o que funciona pra você. Então eu vou mostrar o passo a passo do que funciona pra mim, e você vê, né, se encaixa na sua rotina, se você se interessa, se isso também pode funcionar pra você. Eu acredito, né, que qualquer planejamento é melhor que nenhum. Então é sempre bom a gente tentar, porque o planejamento pode nos ajudar muito a alcançar metas, objetivos e ter melhor clareza do nosso cotidiano. Então agora vamos lá pra vocês verem como que eu faço o meu planejamento semanal. A primeira coisa que eu uso durante o planejamento é o nosso trio de blocos Space, o To-Do List, Um Dia Incrível e o Notes. Primeiro, a gente vai usar o Notes e uma caneta Bic para fazer o despejo. Que, para quem não sabe o que é a hora que você pega um papel e tira exatamente tudo que está na sua cabeça, mesmo de forma bagunçada, que você consiga se encontrar depois.
E já não esquece de colocar sua playlist favorita aí, né, para dar aquela animada para o seu planejamento. E nesse bloco eu anoto absolutamente tudo que eu vou me lembrando no decorrer do tempo. Eu anoto compromissos fixos que eu tenho toda semana, eu anoto uma mensagem importante que eu tenho que mandar para algum fornecedor ou coisa assim. Eu anoto também algum lugar que eu tenho que ir fazer alguma coisa específica, eu não posso esquecer, um compromisso que eu tenho, data para cumprir. Tudo isso eu anoto, inclusive metas que eu quero cumprir com aulas ou com leitura. Tudo está no despejo, absolutamente tudo que eu lembro está no despejo. E aí chegou a hora de pegar o seu caderno. Eu faço bujo, então eu vou usar o caderno Space, que tem as folhas pontilhadas para fazer esse bujo semanal. E esse layout eu mostrei para vocês como que eu fiz ele lá no Instagram e também no TikTok, então siga a gente nessas redes para você não perder esse tipo de conteúdo bem bacana. Ele foi bem simples de fazer, apenas utilizando régua e caneta e ficou assim, bem lindo. Agora eu vou usar lápis e borracha para distribuir as coisas que eu coloquei no meu despejo durante os dias da semana. Eu vou usar lápis e borracha porque às vezes a gente precisa reajustar. No final vocês vão ver que tem dias que ficam com mais compromissos que outros e daí a gente vai apagando e reajustando. Eu já começo escrevendo ali nas anotações coisas específicas que eu não posso esquecer de jeito nenhum. Por exemplo, a fisioterapia que eu tenho quarta e sexta e coisas muito importantes que eu não posso esquecer, como encapar os cadernos nebulosas que estão acabando no nosso estoque. Depois disso, eu já passei para anotar as metas da semana e depois distribuir as atividades durante os dias da semana de uma forma que fique um dia produtivo, mas também uma produtividade saudável, que não fique nada sobrecarregado, nem um dia mais pesado que o outro. E nessa parte do planejamento entra muito do autoconhecimento. Você precisa se conhecer, conhecer a sua rotina, saber as suas obrigações e quanto que você vai conseguir fazer de cada uma delas por dia, quanto tempo que você demora para fazer isso. Só a partir que você souber essas informações que você vai conseguir fazer um planejamento de sucesso que de fato funcione. Observem que eu também separei as atividades em manhã, tarde e noite em cada dia, para eu conseguir ter uma visão melhor, né? Sabendo, me conhecendo, sabendo qual é a minha rotina, eu consigo dividir isso e ver se eu conseguir cumprir de fato com o meu planejamento, fragmentando o meu dia e as minhas atividades para ficar um planejamento produtivo e saudável, como eu falei, sem sobrecarregar e sem deixar a gente estressado. E aí podem observar que eu vou usando o bloquinho e o caderno juntos, com o auxílio de uma canetinha ou do marca-texto, eu vou marcando ali no meu bloco o que eu já acrescentei no meu planejamento desse despejo. É muito importante falar que não é interessante fazer só a parte do bloco, fazer só a parte do despejo. Porque lista de tarefas não é planejamento. Planejamento é você pegar as tarefas que você precisa fazer e você distribuir elas de acordo com a sua rotina, encaixando, né, e fazendo de forma produtiva, fazendo o seu dia ser mais produtivo através desse planejamento. Então, to-do list não é planejamento, gente. É auxílio. É como eu estou usando ali, como uma ajuda para fazer o meu planejamento. Podem perceber que eu vou marcando ali com a canetinha o que eu já coloquei no planejamento, para não ter perigo de esquecer nem de repetir nenhum dos itens. Agora chegou uma hora crucial do nosso planejamento, que é a hora que a gente vai reanalisar cada coisa. Então, a gente vai voltar, tudo que a gente escreveu, vai ler, pensando na nossa rotina e ver se isso de fato vai se encaixar no nosso dia a dia. Depois que a gente fez tudo isso, fez essa análise, já tá tudo certinho, você sabe que é possível sim fazer o seu planejamento, aí chegou a hora, né, de passar ele à caneta. E pronto, depois que a gente passa a caneta, conforme a gente vai cumprindo as atividades, a gente pode pegar uma canetinha, um marca-texto, uma brush pen e vir grifando elas no final do dia, porque depois, né, o que ficou para trás pendente, eu anoto aqui para a semana que vem. Então, se eu não conseguir cumprir alguma dessas atividades, né, que eu tinha, e não grifei ela aqui, eu vou saber que ela está pendente e que eu tenho que reorganizar ela para o meu próximo planejamento. Então, eu anoto aqui já para ela ficar reorganizada para eu encaixar ela na próxima semana. Basicamente é assim que eu faço o meu planejamento, é assim que funciona pra mim. Então me conta aí nos comentários se você gostou desse vídeo e se você também tem costume, né, de planejar o seu mês e a sua semana.
E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem deixar aí nos comentários e também me chamar lá no direct do Instagram, que eu respondo todo mundo com muito coração e no que eu puder ajudar, eu vou ajudar vocês. Então é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já nos segue nas outras redes sociais, que tem muito disso por lá.